profissionais da área falando sobre algo que eles têm profundo conhecimento, né? O grupo COM, né? Que é os médicos, né? Obstetra, deixa eu voltar tudo aqui, obstetria não, oncologia, Centro de Oncologia de Marília, né? Que é um grupo que trabalha nessa área do câncer, e eles vieram trazer uma palestra muito abençoadora, e nós distribuímos essa revista. Se você não pôde estar lá, nós temos uma revista para você, minha irmã. Você, ao final desse culto, você procure a Cleusa ou a Cris, né? Nós estaremos lá no fundo com uma mesa recebendo você para poder presentear você com a revista, tá? Para que você possa também ler e desfrutar daquilo que Deus fez, dos milagres do Senhor na vida dessas irmãs, né? E tem muitas outras. Infelizmente nós podemos pegar o testemunho de apenas algumas, mas teremos mais revistas e teremos mais testemunhos também. E você que está no canal, você que está no site, se você quiser, escreva para nós. O endereço está aí no rodapé da página. Escreva para nós e nós vamos mandar pelo correio uma revista para você sem custo nenhum. É gratuita, para que você possa ser abençoado. Amém? Antes de chamar as crianças, eu gostaria de dar um testemunho, de ler um depoimento. Você quer ouvir bênção? Eu vou ler porque esse amado é da nossa igreja lá de Pederneiras, é o Mariano. Nós temos uma corda lá que trabalhamos, o presbítero Luiz trabalha durante a semana com aquele povo, uma grande bênção, e eles nos acompanham pelo link, e ele pediu que esse testemunho fosse lido para a igreja do Senhor. Olá, amada igreja, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Eu venho, através deste comunicado, falar meu testemunho, porque ainda não consigo falar pessoalmente. Eu me emociono demais, não com o que perdi, mas com o que conquistei. Oh, glória! A minha fé e o amor de Deus por mim. Às vezes pergunto por que ir falar do amor de Deus em outra cidade, se aqui perto também precisa ser falado, mas só Deus para responder, e a nós basta obedecer ao chamado dele. Em 2010, abri uma empresa de venda de produtos para panificação. Eu e minha esposa já éramos crentes. A empresa começou a crescer tanto que eu cheguei a contratar alguns vendedores, funcionários e fornecia carro e tudo o que era preciso, tudo de direito. Eu achava que estava mil maravilhas, me sentindo o patrão. Pensava só em ganhar dinheiro. Deixei Deus de lado e até mesmo deixei de dar a atenção que minha esposa merece. Aí então, as coisas começaram a sair fora do controle. Tudo que pedi a Deus, tudo que ganhei, não dei valor. E perguntei ao Senhor o que é que estava acontecendo. No dia seguinte Ele me mostrou, eu estava completamente endividado. Levei um tombo muito grande, me apavorei, dívidas, mais dívidas, cobranças e mais cobranças, o nome cheio de restrições, não conseguia mais crédito. Viajando, pensei muitas vezes em tirar a minha própria vida. Aí minha esposa receberia o seguro e pagaria todas as dívidas. Como que o diabo é sujo, né, irmão? Foi quando o Luiz e a Luciana, os anjos de Deus, iniciaram um trabalho em Pederneiras. Fomos convidados para estarmos lá. O Luiz me disse, você conhece o endereço de Deus? Falei, não. E ele me mostrou a Bíblia Sagrada.
e me disse: basta começar a ler um pouquinho de cada vez, e aí você ficará íntimo e andará nos caminhos do Senhor. Depois disso, aqui estou, eu, minha esposa, que foi sábia e com muita fé soube segurar o nosso casamento. Hoje, caminhamos com Deus, somos auxiliares do Luiz e da Luciana na corda. Deus já nos ajudou a pagar mais de 60% das nossas dívidas e vai nos ajudar a quitar. Eu creio, você crê? E vai nos ajudar a quitar. Mas não só isso, hoje Deus tem nos usado como ferramenta para ajudar o próximo e até através de nós Ele tem permitido a cura a alguns de nossos conhecidos. Quando perguntei para Deus o que Ele queria comigo, um homem endividado, ignorante na palavra, eu escutei com os meus próprios ouvidos: sossegue, estarei contigo até o fim, basta me obedecer. Você tem tudo isso, já basta. Você tendo isso, já basta. E eu perguntei: tudo o quê? Você tem a mim. Ele me disse: você tem a mim em primeiro lugar. Quando você tem Deus, você tem tudo, meu amado. Você tem a mim em primeiro lugar. Deus respondeu para aquele homem: você tem a sua esposa, você tem a sua família, o que mais você quer? Então eu falei: Senhor, mesmo que eu perca tudo, mesmo que eu ande a pé, mesmo que tudo me seja tomado, eu jamais deixarei de te servir. Para Deus, posso dizer: te amo de todo o meu coração, em nome de Jesus. Para o Luiz e a Luciana, que privilégio, que honra, quem honra, honra, né? Para o Luiz e a Luciana, não tenho palavras, obrigado é muito pouco. Para a minha família toda, agradeço a cada um que me apoiou. Para minha esposa Simone, eu te amo, sou louco por você e que sempre estaremos juntos. Que Deus abençoe a todos. Amém? Alexandre Gomes Mariano. Tem uma salva de palmas para Jesus aí, amado? Somente Deus pode mudar a vida de uma pessoa. Somente Jesus Cristo pode mudar a nossa história, pode mudar a história de uma vida. Somente Jesus Cristo pode mudar uma casa. Então, se apegue, confie nesse Deus poderoso e você vai ver as coisas acontecendo. Amém? Criançada! Criançada! Vem, vem. Oi. Ah, um presente para mim? Obrigado. Ai, que coisa rica. Oba. Vou guardar aqui, tá? Espera aí que vai vindo mais. Oi, Davi. Tava com saudade de você, cara. Chega mais pertinho aqui, chega mais pertinho do pastor aqui. Vem cá. Vamos orar junto. Olha para mim. Ó. Digo assim: Senhor Jesus. Ah, bem alto isso aí. Eu te amo. E quero fazer. Sempre a sua vontade. E eu nunca vou me desviar dos seus caminhos. Eu quero um coração obediente a Jesus. Amém. Olha o que vocês estão dizendo, hein? E no coração de vocês serão obedientes ao Senhor Jesus. Seja obediente sempre e vocês verão aquilo que Ele vai fazer por vocês. Grandes coisas tem o Senhor
para cada um de vocês. Estende a mão para cá, igreja. Senhor, abençoe cada um desses pequeninos. Põe a tua mão sobre eles e que realmente esta palavra, esta oração deles seja recebida no céu e que eles possam ter, ó Pai querido, esse privilégio de não se desviarem nem para a direita nem para a esquerda, mas que eles possam servir ao Senhor com integridade de coração, que cada um deles, ó Pai, possa receber a Tua bênção, a Tua graça, e que daqui se levantem grandes homens, grandes mulheres, Senhor, grandes líderes para a Tua igreja. Nós abençoamos cada um deles em nome de Jesus, amém? Vamos lá, criançada. Opa! Perfeito. Quem é Marinha para prefeito? Perdeu. Daniel Alonso, novo prefeito de Marília. Que Deus abençoe. Que seja realmente um governo de sabedoria e de santidade, em nome de Jesus. Tivemos aqui ontem um evento muito legal, maravilhoso. Um encontro de jovens, né? Muita adoração, palavra, conversões, vieram pela primeira vez. Realmente um número considerável de jovens aqui. E fico muito feliz com isso. Os jovens estão respondendo ao chamado. E se você não veio, se você tem jovem, acorda. Força, incentive-o a vir. Sábado que vem novamente, não é isso? Sábado que vem às 20 horas da celebração, ainda temos um momento de confraternização. Ontem foi pastel. Quem não veio perdeu, o pastel estava muito bom. Pastel Luiz e da Luciana. Cadê a Lu? Ajudou o Luiz? Ah, não ajudou dessa vez? Mas a Heleninha e o Zé ajudaram, eu os vi aí. Pastel está delicioso. E domingo que vem, sábado que vem, temos aí. A semana passada foi lanche, essa semana pastel, e a semana que surpresa, jovem, venha, ó, você não vai se arrepender não, hein, vai ser uma grande bênção, todo sábado, às 20 horas, cadê a minha caneta? Não está aqui, mas eu me lembro que terça-feira foi usada no Gruta, não foi? Não, ontem, ela foi usada ontem, no culto de jovens, deveria estar, amém, vai trocando por aí. Ah, falha nossa. Ó, Moisés, nem me avisa? Você... Perdão, estava aqui. Igreja saudável. Eu quero falar sobre uma igreja saudável. Vamos tentar entender alguns princípios para sermos uma igreja saudável. Eu quero que você abra a palavra. Lá no livro de Josué, capítulo de número 7.
Josué capítulo 7, a partir do verso 1. Vamos ler até o verso 12. Vamos ler na NVI, Nova Versão Internacional. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Erá, tribo de Judá, sou-se de algumas delas. E aí o Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica bem leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionam. Os homens subiram e espionaram Ai. Disse: não é que todos avancem contra. Envie uns 2 ou 3 mil homens para Cala. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade de Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então, Josué, com as autoridades de Israel, rasgaram as vestes, prostrou-se, rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes, nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer? Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos, os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso. Nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo seu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se, porque está aí prostrado. Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto dos seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Senhor, fala conosco agora, através da sua palavra, em nome de Jesus. O Senhor já falou conosco, ó Pai querido, de várias formas esta noite. Na abertura, no louvor, na ministração, nos dízimos. O Senhor falou conosco através do testemunho. O Senhor vem falando conosco, ó Pai querido, de diversas formas. E agora, através da Tua palavra, nós pedimos, ó Pai, manifesta a Tua graça, a Tua generosidade, a Tua palavra santa, pura e justa, que possa penetrar em nossos corações e que nós tenhamos, ó Pai querido, essa palavra como luz, essa palavra como direcionamento, essa palavra, Senhor, como fundamento para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.
Amados, eu quero falar aqui a respeito de alguns princípios sobre a igreja, alguns princípios que nós não podemos perder de vista. E esse texto nos mostra claramente muitos princípios. Eu quero abordar apenas alguns. Quero falar sobre engano, quero falar sobre confusão, quero falar sobre desvio de caráter, quero falar sobre intolerância. Quero falar sobre ganância. A ganância, quando toma o coração do homem, transforma o homem num perdedor. Não pense que ele se transforma num vencedor, não. Ele se torna um perdedor. Uma pessoa gananciosa é uma pessoa terrivelmente problemática. Ela se torna solitária, ela se torna incompreensível, ela se torna maldita. Maldita. A igreja saudável é uma igreja vencedora. Você pode compreender isso no seu coração? A igreja saudável é uma igreja vencedora. A igreja vencedora apresenta algumas marcas que são inconfundíveis. E eu quero falar a respeito de algumas dessas marcas hoje. Esse texto mostra alguns princípios dos quais eu quero começar com esse. A igreja saudável, ela jamais prevarica. Amado, eu e você somos igreja. Eu e você somos povo de Deus. Eu sempre digo isso e é bom repetir, a igreja não é esse prédio. Esse prédio é constituído de paredes, de bloco, de cimento. A igreja somos nós. A palavra fala que Deus não habita em igrejas feitas, em templos feitos por mãos humanas. Isso aqui fomos nós que construímos, reformamos, né? E quem estava aqui conosco viu a luta que foi para reformar, né? Que dificuldade. É um prédio. Mas o que preenche esse prédio é a igreja. Somos nós somos a igreja. E uma igreja saudável não prevarica, ou seja, aquele que é membro da igreja não pode prevaricar. Prevaricar significa deixar de cumprir as suas obrigações. Prevaricar significa não fazer o que eu tenho que fazer, não cumprir o meu dever. Prevaricar significa não ensinar o meu filho no caminho do Senhor. Ensine o teu filho no caminho que ele deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. Não é assim que fala a palavra? Pois se eu não ensino o caminho do Senhor para o meu filho, eu estou prevaricando contra a palavra. Amados, e somente prevarica aquele que é infiel. Somente vai prevaricar aquele que é infiel. Uma igreja saudável, ela entende a sua missão. Olha o verso de número 1. Os israelitas foram infiéis. Quem é que prevarica, amado? Quem que chega à prevaricação? Os infiéis. Os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Se nós voltarmos um pouco lá no capítulo de número 6, nós vemos o Senhor entregando Jericó nas mãos dos israelitas. Né? Jericó, a primeira cidade depois do Jordão que foi tomada. O povo de Israel atravessou o Jordão e invadiu a cidade de Jericó. Dominou a cidade de Jericó. Pela misericórdia, pela graça de Deus. Né? Jericó, uma cidade fortificada, uma cidade onde os muros eram muito resistentes.
Deus pôs aqueles muros abaixo. E o povo de Israel teve uma grande vitória naquela cidade, conquistando Jericó. A primeira conquista de Israel na terra de Canaã foi Jericó. Ora, mas Deus tinha dado uma ordem para aquele povo de Israel. Deus deu uma determinação, e essa determinação foi muito clara. Volta um pouquinho na tua Bíblia aí no capítulo número 6, verso de número 17. O que Deus fala para o povo de Israel quando estão se preparando para invadir Jericó? Deus diz assim: a cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda prata, todo ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro serão sagrados, e os utensílios de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Ordem muito clara, né? Não mexam em nada, não toquem em nada, invadam Jericó, dominem aquela cidade, mas não toquem em nada que ali estiver. Ouro, prata, bronze, ferro, não toquem, porque aquilo ali é sacrificado a ídolos. Jericó era uma cidade idólatra. Jericó era uma cidade, era um centro de adoração a deuses pagãos. Então Deus disse: não toque nada daquele lugar para vocês, porque o lugar é de idolatria. Eu não quero ver vocês envolvidos com essas coisas. Simples, né? Domina, vence a cidade e vamos embora para a próxima. Não mexa em nada. A igreja saudável, a igreja que não prevarica, a igreja que é fiel, ela não se desvia da palavra, ela não busca atalhos. A igreja que é fiel, ela não usurpa, ela não tenta tomar. Ela não burla a lei, não tem dar o seu jeitinho. Vamos dar um jeitinho. Tem gente que é craque em dar um jeitinho, né? É pecado. Dar um jeitinho contra a palavra de Deus é pecado. A igreja, quando ela é saudável, não tem jeitinho. Não tem jeitinho brasileiro para a igreja. Não tem meio termo, ou você cumpre a palavra, ou você não cumpre a palavra do Senhor. Porque a prevaricação, amados, que surge da infidelidade, ela traz sofrimento, não somente para a vida daquele que prevaricou, mas ao seu redor, todos sofrem também. Verso de número 2, sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, fica perto de Bet-Avém, leste de Betel, e ordenou: subam, espiem a região. Os homens subiram, olharam, observaram Ai, e voltaram para Josué. Verso 3, olha o que eles trouxeram, olha o que eles disseram para o líder Josué: não é preciso que todos avancem contra Ai, não precisa ir todo o exército, envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram para correr. E acabaram matando ainda 36 israelitas. Perseguiram os israelitas desde a porta de Sebarim, os feriram na descida, e todo o povo desanimou
completamente. O desânimo veio da prevaricação, o desânimo veio da desobediência. Desobediência. Amados, por que o povo de Israel estava ali? Não era para entrar e invadir Canaã? E por que eu vou poupar o exército de fazer aquilo que eles têm que fazer? Prevaricação. Mande só uns 2 ou 3 mil, não vamos cansar o exército. Eles estavam ali para aquilo. Eles estavam ali para dominar. E o líder se corrompeu dando ouvidos aos homens e não ouvindo a voz de Deus. E o líder entendeu. Não, tudo bem, então vamos mandar 3 mil homens. Tomaram uma piaba, apanharam, saíram correndo da cidade de Ai. E Ai era uma cidade muito menor, bem menor do que Jericó. Conseguiram dominar Jericó e isso começou subindo ao coração deles, achando que eles tinham vencido a batalha. Quem foi que venceu a batalha em Jericó, amados? Foi Deus, e Deus daria Ai, e Deus daria outras, como deu muitas cidades. Deus deu Canaã para aquele povo, mas eles começaram a achar que tinham sido eles. Não, nós tivemos uma vitória grandiosa aqui, nós não precisamos ir com todo mundo lá, vamos mandar só 2 ou 3 mil homens. Não importa o motivo, não importa a situação, não importa o momento da tua vida, não se desvie da palavra, porque a palavra de Deus é a tua garantia de vitória, amém? Não se desvie da palavra, porque a palavra de Deus é a tua garantia de vitória. Faltar ao dever, por desinteresse, por desídia, por desleixo, negligência, isso é pecado. Deixar de fazer por preguiça, pecado. Deixar de fazer porque você se encheu de atividades, não consegue cumprir tudo, pecado. A palavra do homem é sim, sim e não, não. Se você dizer que vai fazer, vai e faça. Ou então não diga nada. Ou não fazer por má fé, né? Você diz que vai fazer, sabe que não vai fazer e não faz. Isso é má fé, isso é maldade do coração, isso é pecado. Não cumprir ao que foi estabelecido é pecado. Igreja, pense nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4,17. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. As nossas ações devem ser classificadas como transparentes. A vida do crente deve ser límpida. A vida do crente deve ser nítida para quem quiser ver. A vida do crente deve estar aberta, completamente legítima, porque a sua fidelidade, a sua honestidade, a sua santidade torna as coisas que você faz legítimas. Caso contrário, elas seriam ilegítimas. E Deus não compactua com o pecado. Somente assim, fazendo as coisas de uma maneira legítima, nós podemos andar de vitória em vitória. Andar de uma maneira legítima diante de Deus. Andar sempre fundamentado na palavra do Senhor. Nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Se você estiver andando estou muito feliz hoje. Recebi uma informação, uma notícia maravilhosa. Minha norinha está grávida. Segundo filho, vai ser outro menino. Oh, Deus bom. 2 netinhos.
Nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Amado, você pode chegar no final da linha lá, você pode ter burlado a regra, vai receber o prêmio? Não vai. Pode ter chegado em primeiro lugar, se você agiu de uma forma ilícita, ilegal, contra a regra, você não será coroado. Pense bem nisso, igreja. Não pode haver um povo vencedor se a conduta não for forjada na palavra de Deus. Não pode haver um povo vencedor se a tua conduta não for forjada na palavra de Deus. Não pode haver líderes vencedores, líderes de corda, pelo amor de Deus. Não pode haver corda vencedora se você está fazendo traquinagem aí fora em nome de Jesus. Antes de fazer a traquinagem, entregue a sua corda para o seu supervisor. Nós queremos que saia dessa igreja homens e mulheres santas, para fazer a obra de Deus com santidade, em todo o tempo. Tem amém, igreja? Não há líderes vencedores, se as suas atitudes não estiverem amparadas pela palavra. A palavra de Deus deve ser sempre o nosso direcionamento. Deus fala, o homem cumpre. E aí, nós temos uma igreja saudável, uma igreja vencedora. Como cristãos, precisamos nos policiar o tempo todo, porque o pecado anda à espreita. Não é assim que fala? O maligno anda ao nosso derredor, buscando aquele que possa tragar. Nós temos que estar em atitude de alerta, vigia. Olha para o teu irmão e diga: meu irmão, vigia. Vigia. Um erro de uma pessoa pode gerar um grande transtorno para toda a família. Pode gerar uma falência. É preciso fazer a obra para a qual você foi chamado integralmente. Não pare na metade, não. Deus vai cobrar de você. A ordem do Senhor era para que o povo não tocasse em nada, não é como nós lemos aqui. E aqui vai um princípio para a tua vida, amado. Guarde esse princípio no teu coração. Não faça o que Deus não mandou fazer. Não faça o que Deus não te mandou fazer. Deus mandou? Faça. Deus não mandou? Não faça. Malaquias 1,14. Maldito será o enganador. Deus mandou? Vai e faça, mas faça o seu melhor. Israel sofreu uma derrota terrível ali, porque o líder deu ouvidos à voz de homem. Aquela pequena cidade de Ai botou o povo de Israel para correr. Uma igreja vencedora não comete transgressões voluntárias. Nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Segundo princípio que eu quero abordar com você, igreja, é uma igreja saudável não foge da verdade. Uma igreja saudável não fica dando justificativas inúteis. Mas lá atrás, mas aquele dia. Isso não vai mudar nada na hora que você for chamado ao tribunal de Cristo. A igreja saudável, ela sempre andará segundo a vontade do Pai. Quando eu estou na verdade, eu não tenho com quem me preocupar, né? Quando eu estou praticando a verdade, quando eu ando na verdade, quando eu falo a verdade, ninguém tem que me questionar, ninguém tem que me criticar, porque a verdade é libertadora. Você vai arrumando uma mentira e outra, e tem que arrumar outra para encobrir aquela e outra, e de repente você se vê numa rede terrível de intrigas e mentiras, e não sabe mais como sair disso. Aí então você decide falar a verdade, aí fala: ufa,
estou aliviado, falei a verdade. Podem fazer o que quiser comigo, mas eu falei a verdade. Amado, não deixa chegar nesse ponto, fale sempre a verdade ela é libertadora. O que vão dizer de nós, Senhor? Verso de número 7, o líder daquele povo, agora num bate-papo com Deus, depois de ter ficado o dia inteiro de joelho, com as vestes rasgadas e com cinza sobre a cabeça, porque deu ouvido aos homens. Então disse Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Agora a culpa é de Deus, da derrota de Israel? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor? Agora que Israel foi derrotado pelos seus inimigos, os cananeus e os demais habitantes da terra saberão Perdão, me perdi aqui. Deixa eu achar de novo aqui. Verso 9: os cananeus e os demais habitantes da terra saberão disso, nos cercarão, eliminarão o nosso nome da terra. E que fará então o teu grande nome? Olha só, Josué estava preocupado com o nome do Senhor? Ou Josué estava preocupado em ser eliminado? Levante-se e se corrija, Deus fala para ele. Está em pecado? Levante-se e se acerte com Deus. Está com problema? Levante-se e resolva esse problema. Ficar prostrado chorando não vai resolver nada. Está com dificuldade? Levante-se e resolva a sua dificuldade. Está devendo na praça? Não fique fugindo do seu credor, não. Vá lá e converse com ele. Deus quer um povo honesto, Deus quer uma igreja saudável. Amém, igreja? Amém. Tome uma postura, se posicione. Um homem transgrediu. Um homem cometeu um pecado. Um homem prevaricou, um homem apenas, Acã. E Deus então bloqueia a bênção de Israel, de todo o Israel. Olha o que Deus fala para Josué, verso 11. Israel pecou. Israel pecou. Violaram a aliança que eu lhes ordenei. Se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto dos seus bens. Deus poderia muito bem aqui dizer assim: olha, Josué, levanta, Acã cometeu um pecado, não poderia? Deus é Deus, Deus já sabia. Mas ele precisava dar um ensinamento para aquele povo, ele precisava mostrar para aquele povo a direção, para que eles pudessem entender de uma vez por todas o Deus que eles serviam quem era. Verso 16, na manhã seguinte, mandou os israelitas virem à frente. Cada tribo passou, depois cada família, cada clã. E quando chegou o clã de Judá, passou os Zeraitas, verso 17. E nos clãs dos Zeraitas, família por família, a família de Zinri. Então Josué fez a família de Zinri vir à frente. Amados, nós não estamos falando de pouca gente não. O arraial de Israel tinha 2,5 milhões de pessoas, muita gente, mais do que isso, se você fizer as contas
todos que saíram, os que se multiplicaram, esposas, filhos, tinha muita gente. Foram passando, até que chegaram à família de Acã. E Josué pergunta a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, verso 19. O Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada. O pecado precisa ser extirpado no meio do povo de Deus. O povo de Deus não pode compactuar com o pecado, porque Deus não compactua com o pecado. O povo de Deus não pode estar no momento com o pé no pecado, no outro momento com o pé na santidade. Isso não existe. Ele diz: sejam santos porque eu sou santo. Então Acã respondeu: é verdade, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o Deus de Israel. Verso 20, o que eu fiz foi o seguinte, verso 21, quando eu vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei, eu me apossei deles, então os escondi no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Pecado, desobediência, prevaricação, derrota. Amados, assim é o pecado. Assim é o pecado. Observem de novo o verso 21, como que o pecado entra na nossa vida. Quando ver, observar, concupiscência dos olhos. Quando eu vi entre os despojos aquela capa, eu os cobicei. Ver, cobiçar, concupiscência da alma, concupiscência dos olhos, concupiscência da alma. Eu vi, eu cobicei, eu me apossei, eu tomei posse. Eu os escondi. Ver, cobiçar, tomar posse, esconder. Aí está formado o pecado. E o próximo, sabe qual que é? Transmitir. Irmãos, precisamos deixar de pensar como crianças. Ah, mas comigo nunca vai acontecer. Vigia, irmão. Com respeito ao mal, que sejamos como crianças, puros, limpos. Mas quanto à nossa maneira de pensar, possamos pensar como adultos, pensamentos maduros, juízo, seja racional. 1 Coríntios capítulo 14, verso 20, irmãos, deixem de pensar como criança, com respeito ao mal sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar sejam adultos. A criança não comete pecado porque ela é pura, ela não é gananciosa, ela não tem concupiscência nos olhos, a alma dela é inocente, ela não age com maldade no coração. Com respeito aos pecados, sejam puros como as crianças. Com respeito ao pensar de vocês, sejam racionais, avaliem as consequências, querido. Avalie o que pode acontecer lá na frente. Uma igreja vencedora não busca soluções alternativas. Outro ponto que eu quero abordar com você. Jesus diz assim, olha, sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência do diabo. Quando é sim, é sim. Quando é não, é não. O que passar disso é do diabo. Uma igreja saudável, ela sabe se posicionar. Maridão, se posicione na sua casa. Esposa, se posicione na tua casa.
Verso 24. Então Josué, junto ao povo de Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo quanto pertencia a ele, levaram ao vale de Acor. E disse Josué: porque você nos causou esta desgraça, hoje o Senhor lhe causará também desgraça. E o povo de Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus e os queimou com fogo. Misericórdia, misericórdia. Uma família inteira foi apedrejada, foi morta pelo fogo, por causa da insanidade de um homem. Sabe por que toda essa família foi morta? Por que o gado foi morto? Por que as ovelhinhas? O que a ovelhinha no curral tinha a ver com isso? Todos eles foram mortos por causa da ganância de um homem, e essa ganância era 2 quilos e pouco de prata, um pouco de ouro, 600 gramas de ouro e uma capa. Amados, não vale a pena. Não vale a pena. Mas ninguém estava vendo. Mas Deus está vendo. Deus está vendo. Por causa de um, todos pagaram. Presunção. Ah, ninguém nunca vai saber, né? A presunção leva à morte. Cuidado. A cadeia está cheia de gente que presumiu que ninguém nunca ia descobrir. Cheio de inocente lá, né? Eu não fiz nada. A cobiça e o desejo desenfreado levam ao sofrimento. Posicione-se. Posicione-se. Ah, pastor, mas às vezes a gente fica em cada saia justa com os nossos posicionamentos. Meu irmão, você quer agradar a Deus ou aos homens? É isso que Pedro falou? Nós estávamos segunda-feira, e eu fiquei numa saia justa segunda-feira. Nós estávamos segunda-feira no lançamento da revista, e os médicos lá, o doutor Pastore mostrou alguns slides de mulheres que sofreram com a doença do câncer, e os maridos, para alegrar a mulher, para mostrar que estavam juntos, para mostrar solidariedade, colocaram uma roupa de bailarina, e elas também foram dançar juntos, né? Aí o pastor Paulo me pega o microfone e fala assim: eu vou juntar os homens dessa igreja e vamos colocar roupas de bailarina, né, tutu, para podermos mostrar solidariedade às mulheres. Você vem, João? Eu disse: eu não. É verdade, eu não vou? Aí a minha filha estava do meu lado e falou: pai, você não faria isso pela mãe? Eu falei: filha, eu morreria pela tua mãe, não tenha dúvida, mas não coloco tutu por ela não. É um pensamento meu. Acho muito corajosos aqueles homens que fizeram. Estão de parabéns, mas eu não faria. Eu não posso dizer que eu faria para agradar alguém, não é verdade? Os homens que se vestiriam de bailarina, nada contra, isso não fere a masculinidade. Só que eu acho que eu não ficaria bem de bailarina. Precisamos nos posicionar como igreja. Não podemos ficar em cima do muro. Sabe a historinha do muro? Quem não sabe eu vou contar de novo. De um lado, o céu, a igreja, a luz. De outro lado, o inferno, as trevas, Satanás e aqueles que foram para o inferno. E um muro no meio. E um homem em cima do muro. E a igreja chamando aquele homem: vem para cá, vem para cá. E o outro lado, o lado das trevas, estava nem aí com ele. Continuou fazendo as suas arruaças, continuou fazendo as suas confusões, e não estava nem aí com
aquele homem no muro. E em determinado momento ele se invocou, olhou para o diabo e falou assim: você não vai me chamar para ir para aí? Ó, a igreja está me chamando, você não vai me chamar para vir para cá? Ele falou: não, porque o muro é meu. Quem está em cima do muro está na unha do capeta. O muro é do diabo. Vai ficar em cima do muro? Desce de lá logo. Amados, nós precisamos fazer sempre a vontade de Deus. Não estou falando aqui que temos que apedrejar ninguém agora, né? Errou, pedrada nele. Errou, leva a família inteira e não é assim. Nós vivemos o tempo da graça, nós vivemos o tempo da reconciliação, nós vivemos o tempo do perdão, nós vivemos o tempo onde o Senhor derramou sangue para nos permitir a entrada. Falamos na semana passada, né? A entrada no Santo dos Santos, o véu foi rasgado, não estamos vivendo mais a lei, agora vivemos a graça, mas ainda é mais profundo, porque agora nós temos que ter o nosso coração quebrantado. Você, na lei, apresenta a tua oferta e está perdoado. Na graça, se você não se arrepender, você não está perdoado. Então, meu amado, você tem que tomar uma decisão, e essa decisão tem que ser de coração. Uma igreja saudável busca a justiça de Deus, e sabe que a vitória só pode vir através do Senhor. Deus quer um povo completamente dependente dEle. Uma igreja saudável ouve em todo o tempo a voz do Senhor. Não vamos esperar morrer ninguém para ouvirmos a voz do Senhor. Não vamos esperar sermos derrotados em algumas guerras para depois aprendermos. Pare, ouça a voz do Senhor, vá adiante. Ouça o que o teu líder está te falando, ele quer o bem para você. Capítulo 8, verso 1. Disse o Senhor a Josué, depois que eles extirparam o pecado, depois que mataram Acã e toda a família, tiraram o pecado de sobre o povo, disse o Senhor a Josué, não tenha medo. Olha para mim, igreja, não tenha medo, não tenha medo. Olha para mim, jovens, aí em cima. Não tenham medo. Não tenha medo, porque Deus é contigo. Não te assombres, porque Ele é o teu Senhor. Ele te toma pela tua mão direita e te diga, não temas que eu te ajudo. Não tenha medo, diz o Senhor a Josué. Não se desanime. Não tenha medo e não se desanime. Leve todo o exército, olha só, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Não 2.000, nem 3.000 homens, mas todo o exército. E avance contra Ai. E eu os entregarei nas suas mãos, o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e as suas terras. Eu darei tudo a vocês, mas façam como eu estou mandando. Você fará com Ai e com o seu rei o que fez com Jericó e seu rei. E desta vez vocês poderão se apossar dos despojos, dos animais. Prepare-se uma emboscada atrás da cidade. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu 30.000 dos seus melhores homens de guerra e os enviou de noite. Tem diferença? Tem uma grande diferença, né? De 3.000 para 30.000. Ele escolheu 30.000 dos seus melhores homens de guerra. Amado, para Deus sempre o melhor.
Amados, para a obra de Deus sempre o melhor, não venha com pouca coisa, não venha deixar o resto do seu tempo, deixar o resto das suas coisas para Deus, Ele não vai aceitar, Ele não se agrada disso, faça o seu melhor para Deus em nome de Jesus. A igreja vencedora, uma igreja saudável, ela se submete à palavra de Deus. Uma igreja saudável se submete à palavra de Deus. Cleusa, por favor, pegue o seu telefone aqui que está tocando faz tempo. É o meu? Essa musiquinha Galileu é meu mesmo. Desligue em nome de Jesus. E aproveite você que já me ouviu passando, recebendo esse sabão da minha esposa, desligue o seu também. A igreja se submete à palavra, a igreja aceita a correção, como eu acabei de aceitar uma aqui. A igreja não pode funcionar da maneira do homem, mas sempre pela vontade de Deus. Deus determinou, é o melhor, ainda que você não entenda no momento, ainda que você não consiga compreender naquele momento que você está passando, ainda que você não consiga compreender naquele momento a dificuldade que você está enfrentando, se vem de Deus, amado, aceite, porque Ele vai lhe dar a vitória lá na frente. Tudo tem o seu tempo, agora vocês podem se apossar dos despojos. Verso de número 2, desta vez vocês podem se apossar de todos os despojos. Pegue o ouro, pegue a prata, pegue os animais, pegue tudo que tiver lá e dividam, compartilhem entre vocês. Não subestime o inimigo, meu amado. Não subestime, subestimar é achar que ele nada pode fazer, que ele não vai conseguir mudar o seu pensamento, não vai conseguir mudar os seus planos, não vai conseguir mudar a sua postura, não vai conseguir mudar o seu caminho. Ah, o inimigo, o quê? O inimigo, eu piso em cima dele, e vai por cima, e vai fazendo, da maneira que você acha que é certo. A hora que você chegar lá na frente, tum, bateu a cabeça na parede, porque você não parou para ouvir. Amados, a vitória vem de Deus, e é Deus em nós que supera todos os obstáculos, não pela minha força, mas pela força do Senhor em mim, amém? A igreja vencedora, ela é obediente ao verbo da vida. Assim, aquele que está firme, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Aquele que está firme, cuide para que não caia, cuide-se para que não caia. E olha só, tudo isso que nós falamos aqui, toda essa situação passada por Israel, passada no Velho Testamento, passada por aqueles que foram escritos, ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Feche seus olhos, quero orar por você. Senhor, eis aqui a tua igreja, eis aqui o teu povo, cada um tem uma história, Pai, cada um tem uma história,
como essa carta que nós lemos do nosso irmão amado, lá de Bauru, lá de Pederneiras, manifestando que ele era crente, e começou a crescer, e começou a ter mais e mais, e então, em determinado momento, ele se esqueceu de ti, se esqueceu da esposa, se esqueceu do lar. Pai, mas eu te louvo, porque o Senhor é um Deus perdoador. Eu te louvo porque o Senhor coloca homens de confiança ao nosso lado. Eu te louvo porque em ti reside a misericórdia e o perdão para que sejas temido. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Quantas histórias aqui de dificuldades, de tribulações, de lutas nos lares, de lutas no trabalho, de lutas em todos os lugares. Senhor, nós queremos pedir perdão pelos erros, pelas falhas. Pedir perdão, Senhor, pelas nossas fraquezas. Somos acometidos pelas fraquezas e muitas vezes nos vemos cansados, nos vemos desanimados, nos vemos perdidos no meio das situações adversas, nos vemos, ó Pai, incapazes. Mas eu te louvo também por isso, porque a tua palavra nos diz que quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes, porque é o Senhor que opera por nós. Então esta noite, Pai, eu te peço em nome de Jesus, alcança cada um aqui, e opera, Senhor, sinais, prodígios, opera maravilhas, opera, Senhor, bênçãos, opera, ó Pai querido, mudanças e transformações nesses corações em nome de Jesus. Pai, eu te peço por cada família. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor alcance cada homem, cada mulher, cada criança, e através deles alcance cada lar. Senhor, quantos estão aqui sofrendo dentro dos lares, ó Pai querido, e não sabem a quem se recorrer, mas o Senhor está aberto. O Senhor é um Deus que cuida, é um Deus que sara, o Senhor é o Deus do nosso socorro. Quantas lutas, ó Pai, quantos anseios, quantos corações aqui, Senhor, já passaram por tribulações imensas, despedaçados. Mas, Senhor, em nome de Jesus, acaba de quebrar, acaba de moer, e faz novamente esse vaso, segundo a tua vontade, e molda, Senhor, segundo o teu querer. Queremos ser novos vasos, queremos ser novas pessoas, queremos ser pessoas obedientes, pessoas segundo o teu coração, forjados pela tua palavra. Abençoa, Senhor, cada casa e transforma aqueles que precisam de transformação, e socorre aqueles que precisam de socorro, e sara aqueles que precisam ser sarados, e perdoa aqueles que precisam ser perdoados. Senhor, abrimos o nosso coração para Ti, e pedimos, seja feita em nós a Tua vontade. Aleluia. Com a tua cabeça baixa ainda, meu amado, eu quero
lhe fazer um desafio. Você tem lutado, você tem insistido, você tem até tentado, procurado o caminho correto, mas não tem conseguido. Você não tem chegado a lugar nenhum, não tem conseguido ir adiante, e eu vou lhe dizer o porquê. Porque sozinho você não pode chegar a lugar nenhum. Jesus Cristo disse: em mim nada podeis fazer. Então esta noite é uma noite de grande vitória na tua vida. É uma noite em que Jesus Cristo está abrindo a porta para que você possa entrar. Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Se você quer esta noite receber ao Senhor como Salvador da tua vida, se você quer receber a Jesus Cristo como Senhor da tua vida, se você quer fazer uma aliança com Cristo, uma aliança eterna, se você quer uma vida diferenciada, se você quer paz, você não tem alcançado essa paz. Eu tenho feito tanta coisa para ter paz, mas não tenho alcançado essa paz. Jesus Cristo diz: eu vos dou a minha paz eu vos dou, não a paz que o mundo dá, mas a minha paz eu vos dou. Se você quer se reconciliar com Deus em Cristo Jesus, fique em pé no lugar que você está, e eu quero orar por você. Não há tempo para dúvida. Não é tempo de dúvida. É tempo de reconciliação. Hoje é o dia da reconciliação. Você e Deus. O tempo da graça de Deus. Você quer essa aliança na tua vida? Quer se reconciliar? Quer entregar a tua vida ao Senhor? Pergunto mais uma vez, para que depois você não diga: ah, se o pastor tivesse insistido mais um pouquinho, eu teria feito aliança, mas ele estava com pressa. Não estou com pressa não. Tua vida não tem dado certo? Dá um passo para frente e vários para trás. Tudo que você começa, você não termina. Deus está mostrando isso aqui. Começa uma coisa larga, já começa outra larga, já começa outra larga. Parece que te dá um desânimo. A hora que você chega na metade do caminho, parece que tudo vai desabar em cima de você. Então você larga e daí a pouco você começa tudo de novo. E larga e começa tudo. Amado, isso é seta. Você quer receber uma oração? Fique em pé e eu quero orar por você. Presbítero, se coloquem aqui à frente, por favor. E você que ficou em pé, demonstrou essa coragem. Eu te desafio a mostrar mais uma coragem. Venha aqui à frente. Nós queremos orar por você. Esses homens são homens de confiança, presbíteros da igreja. Caminham comigo. E ele vai orar por você. Você fale a ele qual é o seu desejo, o desejo do seu coração, o motivo da oração. E ele vai orar por você. E os demais amados, continuem intercedendo, continuem clamando ao Senhor. Marlene, venha. Ângela, venha. Nos braços daquele que nunca me
deixou. Deise, venha. Seu amor perfeito Neto. sempre esteve repousado em mim. E seu Irmã Terezinha. pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que Igreja, clame. Igreja, clame. Estamos em luta aqui na frente. Clame por essas vidas. Estamos em luta aqui na frente. Não pare de lutar. em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Você que está nos acompanhando Sempre esteve repousado. pelo canal da internet, se você quiser entregar a tua vida ao Senhor Jesus, eu vou fazer uma oração agora e você repita comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu abro mão dos meus conceitos, eu abro mão dos meus princípios e das minhas vontades para viver as suas. Senhor Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. Com a minha boca eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, e no meu coração eu creio que Ele morreu na cruz do Calvário Em teus braços é o meu. para poder perdoar os meus pecados. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e que jamais se apague. Cuida da minha casa, cuida da minha vida, cuida da minha família. Eu me apoio, Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, igreja? Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Ah, quer que eu falo? Quer que eu falo? Então vem. Eu me apoio em ti. Glória a Deus, irmãos. Deixa eu só dar um aviso bem rapidinho. Nós íamos fazer um pastelzinho frito agora à noite, mas não foi possível. Então sobrou muito pastel ontem. Então eu fiz pacotinho com 10. E se você quiser levar para sua casa e abençoar com R$3 esse pacotinho com 10, esse dinheiro vai fazer com que na próxima semana nos ajude a fazer um cachorro quente daquele tipo self-service, assim, para a moçada que vai estar aqui. Semana Tem que sido vem é uma Cine bênção. Gospel. É Cine Gospel? Semana que vem, Cine Gospel. Então, As famílias estão convidadas. Cine Gospel, e depois no final tem esse cachorro quente gostoso. Oh, glória! Qual que é o objetivo? Qual que é esse objetivo? E creio que tem dado muito resultado. É fazer com que os nossos jovens, vocês que têm vindo também, tem vindo muitas pessoas que são jovens como eu, têm participado também. Então você é nosso convidado a estar aqui, momento de comunhão com a igreja. E eu quero fazer só um desafio: continue orando pelos jovens, por esse ministério, porque Deus tem feito grandes coisas. Amém? Então você pode procurar a Luciana ali no finalzinho, tá? Cada pacotinho vem 10, R$3, e você nos abençoa. 10 pastéis por R$3, Luiz? R$3.
Olha, bênção, é igual né? aquele de ontem? Tá Tá muito bom, hein? Amém? Glória a Deus, então, dá pra você amados. jantar hoje, irmão. Pastel. Sábado que vem, às 20 horas, Cine Gospel. Vamos passar um filme bem legal durante a sessão de cinema. Vai ter pipoca e refrigerante. E ao final ainda, cachorro quente. O que mais você pode querer, família? Venha, toda a família, não é só para os jovens não, é para toda a igreja, para todos vocês. Venham serem abençoados. Senhor, obrigado por esta noite, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Leva-nos para casa em segurança, guardados debaixo das tuas asas. Que tudo, Senhor, que tudo seja feito segundo a tua vontade. Senhor, abençoa cada família, abençoa cada lar, e que nós possamos ter uma semana maravilhosa em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão com a santificação, com o Espírito Santo de Deus, seja com todos nós hoje e sempre, até a volta de Cristo Jesus. E que o nome do Senhor seja glorificado nesse lugar. Amém. Deus abençoe. Temos o pastel lá e temos a revista. Se vocês, amada irmã, não pegou a revista ainda, vá lá no fundo e pegue com a Cleusa. Deus abençoe a sua vida.